Um seguidor me perguntou e me pediu até para eu gravar esse vídeo. Então hoje nós vamos falar sobre qual é melhor, fundo imobiliário ou ação, tá ok? Então você vai pensar comigo que eu tenho que estabelecer um padrão de comparação, mas qualquer tipo de comparação que eu for fazer tem que começar primeiro pelas informações matemáticas de forma precisa. Então, a fonte da minha informação tem que ser precisa. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que estabelecer de onde eu vou tirar essa informação. Existe um site muito bacana chamado Status Invest, e lá na internet você digita lá Status Invest, vai ter toda a avaliação de patrimônio, tem avaliação de histórico de rendimentos. Então, se você fosse falar de uma determinada empresa e de um determinado fundo imobiliário, então você estabelece a comparação entre um e outro. Mas o que eu quero refletir hoje aqui, e eu vou falar genericamente a respeito de tanto das ações, das mais variadas ações que existem na bolsa, quanto dos mais variados fundos. Então, pensando que as minhas escolhas sejam boas escolhas, tanto de fundo imobiliário quanto de ações, qual é o padrão que eu tenho que estabelecer de comparação? Então, desse site Status Invest você encontra todos eles, tanto o fundo imobiliário, qual é o portfólio do fundo imobiliário, quais são os ativos que existem ali na carteira dele, quanto é que tem de dinheiro investido, qual que é o patrimônio, né, do fundo imobiliário, né, qual que é o portfólio, quais imóveis, existe diversificação, você está num fundo misto que mistura CRI com as cédulas de recebíveis imobiliários, ou você tem um fundo de tijolo, enfim, você tem que observar tudo isso. Se você não me conhece, eu sou o William Cruz e esse aqui é o canal Dinheiro e Companhia, tá? Você pode me seguir também lá no Instagram, dinheiro.e.cia, ok? @dinheiro.e.cia. Então, e já deixa aí nos comentários qual é a sua maior dúvida, tá? A sua sugestão aí nos comentários, que eu prometo que eu vou responder e tentar elucidar qualquer tipo de questão, tá? Dentro daquilo que eu puder, tá? Eu quero dizer o seguinte: primeiro eu vou avaliar uma e outra, depois chegar a uma conclusão, certo? Então, em ações, qual é o que pesa na hora de eu avaliar? Primeiro que a ação é uma empresa. A ação, quando você compra uma ação, você está comprando uma empresa. Então entenda-se que você se tornou sócio de uma empresa. Quando você compra uma ação, você não está lidando com um preço. O preço que está cotado ali na Bolsa de Valores é X. Mas amanhã pode ser vezes 2, vezes 3, vezes 1000. Esse valor pode ser variável de acordo com o humor do mercado. Então, se hoje você paga 25, amanhã ele pode cair a 19, ou depois de amanhã ele pode subir a 28, 30. Enfim, o preço não é tão importante quanto o valor patrimonial da ação. Então, o que você tem que avaliar é qual é o valor patrimonial da ação. Quanto é que aquela ação equivale em patrimônio. Então, você pega o patrimônio líquido lá no Status Invest, divide pelo número de ações que está disponível na Bolsa de Valores, e você vai ter o valor patrimonial da ação. Então, é isso que ela vale se essa empresa fosse liquidada naquele momento. Patrimônio líquido é o valor da ação, não o preço. O preço é o que você encontra na bolsa naquele determinado instante de humor que subiu assustadoramente. Você está negociando a R$30 um valor patrimonial de uma ação que seria de 15. Então você tem uma supervalorização daquela ação. Ou então o mercado ficou violentamente volátil, irritado com por exemplo, há pouco tempo, a interferência do Bolsonaro lá dentro da Petrobras, tirando o presidente e colocando um general, e aí há uma interferência direta do Estado numa determinada empresa, e aí o mercado fica assustado e há uma queda, e a ação o valor patrimonial da ação que era de 15, que estava sendo vendida a 30, o mercado caiu e agora está sendo negociada a 13, a 12. Ou seja, você tem um desconto do valor da ação. Então aí entra toda aquela questão que você vai avaliar se vale a pena entrar nesse momento ou no outro,
né? Para saber se você está comprando barato ou caro, então você tem que avaliar o valor patrimonial da ação. Beleza. Agora, se você vai avaliar uma ação pelo preço, é uma coisa, se o valor é outra. Eu gosto de avaliar pelo valor da empresa. Então, é o que ela pode me produzir de riqueza. Sempre quando você vai comprar uma ação, você tem que pensar no que ela pode te produzir de riqueza.